Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Vamos começar cantando a canção em homenagem ao mentor da nossa casa, né? Ricardo, por favor. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Pai, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Zephano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Zephano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, Ricardo. Vamos fazer agora a página de abertura. O livro foi Caminho, Verdade e Vida, aquelas mensagens de Emmanuel recebidas pelo nosso irmãozinho Chico. Capítulo 59, Os Amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Foi Paulo quem disse isso aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Então a gente fica assim, sempre comentando, fulano, está se dando bem, não vale nada. Né? Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam, onde está o Senhor que lhes não viu os processos escuros? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância do que insensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza,
a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade, que é Paulo, né, exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E com certeza Deus está esperando coisas melhores de nós. Então fica a página aí, né, para uma reflexão, porque nos preocupamos em ter, né? Mas o importante é o ser, porque é isso que a gente leva. E nem o nosso corpo a gente leva, mas as nossas boas ações, o nosso caráter, tudo aquilo que a gente fizer, né, pelo bem do próximo e por nós mesmos, isso sim nós levamos conosco. Bom, vamos fazer agora a nossa prece, para não nos estendermos, né? Elevamos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e a toda a sua falange de trabalhadores, para que nos envolvam com seus fluidos benéficos, com as bênçãos que precisamos receber nesta noite. Cada um de nós tem algo a pedir, mas também temos muito que agradecer. Então, que nesta noite de bênçãos possamos também agradecer por muita coisa que pensamos que não temos, mas que são maiores até do que aquilo que ainda queremos conseguir. Pedimos pelos nomes que foram colocados ali nas caixinhas, de irmãozinhos encarnados precisando de tratamento, de irmãozinhos desencarnados que necessitam das nossas preces. Pedimos pelo nosso irmãozinho Jonatas, que fará uso da palavra, que seja inspirado e amparado pela espiritualidade amiga desta casa, para que possamos receber aquilo que precisamos ouvir nesta noite. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e mais uma vez recebemos aqui o nosso irmão Jonatas, né, já nosso conhecido, da Casa Humberto de Campos, né? E a casa é sua, fique à vontade, tá? E vamos ouvir aí muitas coisas boas, com certeza. Olha, o horário é até 15 para as 9, mas eu dou 5 minutinhos, se o senhor precisar. A culpa... Eu não tenho nada a ver com isso. Porque realmente eu lamento. Se ela me deu, eu vou até aceitar, sabe? Vou até aceitar. Mas, gente, aceite o nosso abraço fraterno da Casa Espírita Humberto de Campos, da casa da qual nós fazemos parte. E que cada um de nós possamos dar a nossa participação. E eu sempre digo isso porque isso me dá uma tranquilidade enorme. A minha participação é a mais fácil. Porque eu só falo aquilo que vocês transmitem para que eu fale. Se vocês não transmitirem nada, eu não falo, olho para ela, passo a palavra para ela, sento e a gente continua a reunião. Vê como é que é tranquilo. Então, eu fico inteiramente à vontade. Me dando mais 5 minutos, então, ótimo. Mas a nossa proposta é falar por que estou espírita. Eu fui questionado ainda hoje o porquê que estou hoje. Mas eu não vou dizer isso agora, não. Vou deixar isso para o final. Sabe por quê? Porque pode despertar a curiosidade de vocês e ninguém sai esperando o que vai vir no final. Mas a nossa proposta é realmente ver o que a doutrina espírita faz com que a gente se sinta bem nela. Primeiro de tudo, a gente precisa ter a certeza absoluta que doutrina espírita é, olha o nome, doutrina dos espíritos. Opa, então também é nossa. Ué, eu sou espírito. É de todos nós, gente. Então a doutrina espírita é uma
filosofia, é uma religião. Ué, religião também? Sim, gente. Ela não faz com que a gente se aproxime um pouco mais de Deus? Porque tem pessoas que dizem, não, a doutrina espírita não é uma religião. A doutrina espírita é uma ciência e uma filosofia. Gente, religião é o processo de religar a criatura a Deus. Ah, então nós não estamos fazendo esforço por nos religar a Deus, não? Se estamos, a doutrina espírita também é uma religião. É lógico que ela não tem aquele aspecto da religião que nós costumamos ter. Até porque, nós vamos ver aqui, a doutrina espírita, se eu não fiz a conta errada, está hoje com 169 anos. Então, muitos de nós nunca foi espírita. Estou mentindo? Gente, de 169 anos para cá, será que nós reencarnamos nesse período mais de uma vez? Não sei. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, muitos de nós nunca foi espírita. Quer dizer, e ela vem trazendo uma mudança radical no que se chama religião. Porque toda e qualquer religião, e outra coisa que eu preciso abrir um parênteses rapidinho aqui, gente. Nós não vamos falar, quando nós falamos de outra seita qualquer religiosa, nós não estamos criticando, nós estamos fazendo um paralelo para poder entender. Tá bom? Então, todas as outras crenças religiosas, elas seguem um mesmo padrão, ou seja, tem alguém que é responsável, é o padre, é o pastor, chame de que vocês quiserem, mas tem aquela presença. Na doutrina espírita, não tem. Ah, mas tem o presidente da casa. Gente, tem que ter alguém para controlar. Mas, sem desvalorizar o presidente da casa, viu? Me perdoe. Mas ele não é o dono, não. Não. Ele não manda aqui, não. Quem manda é Jesus, gente. Ele tem que obedecer às ordens do maior. Não, quem manda aqui sou eu? Não. O presidente da casa que usar um termo desse, lamentavelmente, ele não está entendendo o que é a doutrina espírita. Se der tudo certo, é responsabilidade da espiritualidade dos trabalhadores. Se der tudo errado, não É tua! É, mas é verdade. É verdade. Então, ninguém pode se intitular dentro de uma casa espírita, e aí está a diferença de que, opa, sou eu. Não, não é você. Somos nós, porque é a doutrina espírita. E com essa filosofia, e foi exatamente isso que me chamou bastante atenção, é que ela veio nos apresentando. Inicialmente, quando eu cheguei à casa espírita, por incrível que pareça, o que mais me encantou, porque eu cheguei na casa espírita através de hoje minha esposa, minha namorada, na época. Porque a ordem foi, se não for a uma religião, não namora. Eu falei, opa, eu sou espírita desde criança. E eu fui para a casa espírita. Mas o que mais me encantou na casa espírita foi que quando uma reunião que eu fui de má vontade, óbvio, mas tinha aqui, eu ouvi o companheiro que estava dirigindo a mocidade dizer, não, o céu não existe, o inferno não existe. Eu falei, o quê? Opa! O inferno não existe? Estou dentro. Por quê? Porque isso a doutrina vem mostrando a gente como é que a coisa caminha. Então, uma das coisas que me encantou foi essa liberdade de... a doutrina espírita da liberdade? Lógico que dá. Também te dá responsabilidade. Mas o que existe melhor do que isso, gente? Que cada um vai colher aquilo que plantou. Então, uma das coisas que ela me mostrou é quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Porque, embora não espírita, mas os familiares, mamãe muito católica,
a gente tinha que ir forçado para a igreja, fazer primeira comunhão, e se não fosse a igreja no domingo de manhã cedo, de tarde não saía. Mas quando a gente vai crescendo, a gente começa a perguntar, o que eu sou? Aí vem a doutrina espírita me dizendo o seguinte, olha, você é um espírito imortal, criado por Deus para passar por experiência física para evoluir. Gente, veja que lógica explicando o que eu sou. Mas de onde é que eu venho? De onde é que eu venho? Eu venho do mundo espiritual, que é a pátria comum de todos nós. Gente, ninguém aqui é terráqueo. Não. Nós somos do universo, nós somos do mundo espiritual e todo mundo veio de lá. E por que nós vamos? Vai voltar para o seu lugar de origem. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Por que a gente existe? Vocês já pararam para pensar no amor de Deus, na enormidade do amor de Deus, que a gente não tem nem noção para expressar, de criar a cada um de nós por um ato de amor? É isso que nós somos. É isso que a doutrina espírita veio trazer a mim, veio trazer a nós. De o que eu sou, para onde vou, de onde venho, para que eu estou aqui na Terra. Eu estou aqui na Terra com a finalidade de evoluir, porque essa é a proposta divina. De criar cada um de nós simples e ignorante, e por nossa própria conta, caminharmos a evolução. Ou seja, aí uma das grandes mudanças que a doutrina espírita mostra para cada um de nós. Não, nós vamos ser um dia bons por mérito, por conquista, não é por graça. Não é por graça. Ninguém vai ser bom por graça divina. Todos nós seremos bons por conquista, por trabalho. E essa é a proposta divina. Eu sou espírita porque ela nos ensina que é preciso olhar dentro de mim. Eu preciso me entender para que eu possa entender a vocês. Eu preciso me conhecer para saber aonde é que eu posso chegar para você. Eu não posso simplesmente chegar e pedir ajuda se eu não sei nem o que eu quero, porque eu não me conheço. Daí, o que fala o livro dos Espíritos, que Sócrates já falava o quê? Conhece-te a ti mesmo. E a doutrina espírita vem batendo nesta tecla. Você precisa se conhecer. Porque só se conhecendo, você é capaz de conhecer alguém. Eu preciso fazer uma viagem interior para saber as minhas possibilidades. Porque é uma coisa muito comum a gente ouvir dizer, se acontece comigo, não sei o que eu faço. Mas sabe por que você não sabe o que faz? Sabe por que nós não sabemos o que fazemos? Porque a gente não se conhece. Se conhecesse, saberia até aonde nós podemos ir. E aí é que muitas das vezes nós aumentamos a gama de erro porque nós não sabemos até onde pode ir. Você está discutindo com alguém. Discutindo não precisa ser agressivo, não. Discordando de alguém. Você precisa saber, gente, até onde você pode ir. Porque você sabe que se você passar dali, é uma linha tão tênue que passou dali é um agredido. Passou dali, eu já não estou discordando mais, eu já estou agredindo. Eu preciso então me conhecer para quê? Para saber que até ali é o meu limite.
Eu sou espírita porque a doutrina me ensinou que o livre-arbítrio não é uma propriedade minha. E a gente acha que é nossa, né? Não, eu tenho livre-arbítrio para decidir? Tem. E o outro que está do teu lado não tem? Não, o livre-arbítrio não é propriedade minha. O livre-arbítrio é propriedade nossa. Todos nós possuímos. E quando eu uso o meu livre-arbítrio, eu não posso deixar de lembrar que você também tem livre-arbítrio para ser usado. Mas como é que a gente faz? Não, eu tenho livre-arbítrio para escolher, eu não quero isso não. Ué, eu escolhi por você? Eu não deixei o outro escolher? E é exatamente isso onde acontecem as maiores confusões. E mais, a gente é tão tolo que a gente esquece que livre-arbítrio significa responsabilidade. A cada ação do meu livre-arbítrio resulta numa lei que se chama causa e efeito. A cada ação nossa existe o livre-arbítrio e imediatamente após o uso desse livre-arbítrio, a lei de causa e efeito. E aí a gente não sabe por que está com determinada dificuldade com A, com B ou com C, ou com ele próprio. Por quê? Pelo uso do livre-arbítrio que nós achamos que era exclusivamente nosso. E não é. O livre-arbítrio é uma propriedade de todos nós. Isso é alguma coisa que eu preciso usar e, atualmente, é a coisa que mais nós vemos por aí. É o uso desse livre-arbítrio não dando o direito do outro ter religião. E aí é uma coisa que a doutrina espírita que eu acho fabuloso, gente. Então, se alguém pensou que eu estou espírita porque espiritismo é a melhor religião do mundo, errou. Eu não sou espírita porque a doutrina espírita é a melhor religião do mundo. Porque a melhor religião do mundo é aquela que você está. Senão, não estaria aqui. Mas o católico que está aqui do meu lado, a melhor religião do mundo, qual é? O catolicismo. E o umbandista? É um umbandista. Ou seja, em outras palavras, a doutrina espírita está querendo dizer, gente, que religião é opção de cada um. É o caminho que você escolhe para se aproximar de Deus. Mas não existe a melhor. Existe sim o melhor religioso. Aí eu concordo. Porque ninguém de nós espíritas, e eu não estou julgando a vocês, mas vou fazer um paralelo e vocês vão concordar comigo. A gente não tem como se comparar a um Gandhi que não era cristão, tem? E ele não era nem cristão, ele era muçulmano. Mas alguém tem alguma coisa a contestar? Não, porque não é a religião que faz a diferença. O que faz a diferença é o uso que você faz da religião que você tem. Aí aqui é a grande jogada. Então a doutrina espírita não é como às vezes a gente pensa e ouve alguém falar. A doutrina espírita é a religião do futuro. Não, não é. Não é a religião do futuro. Ela pode ser o futuro das religiões. Porque você pode continuar sendo bandista, católico, protestante, e qual é o problema? Vide o nosso companheiro mentor da casa, Padre Germano. Mas ele tem que deixar de ser padre porque é mentor de uma casa espírita. Quem foi que falou isso? Onde é que está escrito isso? Gente, vou repetir. A melhor religião é aquela que auxilia o homem a caminhar. A melhor religião é aquela que faz com que você se sinta bem e se aproxime de Deus. Qual é o nome dela? Não quero nem saber. E a gente tem um exemplo máximo, né? Alguém pode me responder
Qual era a religião do Cristo? Eu nunca li em lugar nenhum que Cristo tivesse religião. Ele tinha amor, gente. Mas ama o umbandista, ama o protestante, ama o católico, ama o muçulmano. Eu vou de quebrar o galho também. Ama o espírita. Percebe? Isso é que é importante. Então eu não sou espírita porque a doutrina espírita é a melhor. Não. Eu sou espírita porque a doutrina atende aos meus anseios. Ah, não, eu sou a doutrina espírita porque a doutrina espírita salva. Outra mentira. A doutrina espírita não salva ninguém, não, gente. Como nenhuma religião salva ninguém. Nenhuma religião salva ninguém. Quem salva é aquilo que você faz na religião que você está. Isso sim, isso salva. Se não fosse assim, Barçanufo não teria criado na espiritualidade um hospital exclusivamente para atender os espíritas. Achar que, por sermos espíritas, não, eu quando desencarnar, o guia espiritual da minha casa vai estar lá, o meu guia espiritual, porque eu estou todo dia na casa de espírito. Não é assim não, gente. Eu não estou desanimando ninguém. Mas não é assim. Você pode ser o que for na casa espírita que você frequenta. O que a espiritualidade vai olhar é qual o trabalho no bem que você executou. Mas só isso. Não, porque eu sou espírita e vou encontrar na espiritualidade amigos para me amparar. Não é assim, não. Agora, óbvio que o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, e se nós acoplarmos a esse conhecimento o trabalho, gente, não tenha dúvida que a coisa vai fluir normal. Foi a pergunta que fizeram uma feira de Divaldo, que o repórter estava entrevistando ele e perguntou assim: Divaldo, você tem medo da morte? Ele falou: não, nenhum. Aí o repórter falou: mas você não tem medo da morte? Não. Mas por que você não tem medo da morte? Ele falou: porque eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Vou estar muito bem na espiritualidade. Aí o repórter falou assim: mas isso aí não é um pouco de vaidade não, Divaldo? Ele falou: não. Aí ele, Divaldo, falou assim: deixa eu contar uma história para você. Eu estou com 92 anos. Não. Nessa época ele está com 90. Eu estou com 90 anos. Desde os 21 anos que eu dirijo a instituição Mansão do Caminho. Aí dizia Divaldo: eu vou todos os dias que eu não estou fora do Brasil, que eu não estou fora da Bahia, todos os dias, se eu estiver no Brasil, na Bahia, todos os dias eu vou para a Mansão do Caminho. Todos os dias. Quando eu desencarnar, para onde é que eu vou? Gente, é óbvio. Não, percebe? Não tem nada de absurdo. Para onde é que ele vai? Para a Mansão do Caminho. Porque a Mansão do Caminho está com as portas abertas para isso. Me fez lembrar uma casa de Umbanda que eu fui lá no Meia, minha prima frequenta lá, e quem dirige o trabalho é o preto velho, pai Eleutério. E uma vez eu estava lá e ele falou, ele pediu um tambor para parar um pouquinho, ele bateu um papo mais ou menos uns 20, 30 minutos, e ele comentou exatamente a respeito disso. Ele dizia a ele: meus filhos, olha, não pense vocês que quando vocês fizerem o passamento não é o desencarne, quando vocês fizerem o passamento, que a casa vai estar com todas as portas abertas para vocês. Sabe por quê? Porque a atenção que a casa vai dar para vocês, quando vocês desencarnarem, é a mesma atenção que vocês dão para a casa
agora enquanto estão encarnados. Interessante isso, né? Aí eu desencarno, vou querer entrar numa boa na espiritualidade. O que você fez? Qual o compromisso que você tinha? Qual a seriedade que você tinha com a casa? Eu ia lá toda sexta-feira tomar passe. Que bom! Então você está com um farnel cheio de passe. Pegue seu passe, volte à terra e vá fazer alguma coisa com ele, porque aqui, lamentavelmente... Ué, então o passe não vale nada? Lógico que vale, gente. Eu não estou desvalorizando isso. Eu só estou querendo dizer que tudo isso que a gente tem nas mãos, se nós não movimentarmos no sentido do bem, não vai adiantar. Mas percebam bem, não vai adiantar, não é por causa da casa espírita, não. Porque podem ter certeza também, não vai adiantar no centro de Umbanda, não vai adiantar na casa protestante, não vai adiantar no catolicismo, não vai adiantar em lugar nenhum. Porque essa conquista é trabalho. É o resultado do nosso trabalho, é o resultado do nosso compromisso, é o resultado da nossa seriedade naquilo que estamos fazendo. É por isso que falávamos anteriormente que não existe melhor religião. Existe o melhor religioso. E esse melhor religioso, não importa o que ele seja, a espiritualidade está toda de braços abertos aguardando ele. Mas não tem outro jeito. Acha que o mundo espiritual ficou de braços fechados por irmã Dulce quando desencarnou? Por um Gandhi? Por Mandela? Não pode, gente. Ah, mas o Gandhi não era católico. E que importa isso? O que importa é a vivência, é o que ele faz. E a doutrina espírita me mostrou isso, dando a cada um de nós, particularmente a mim, essa responsabilidade. Então eu não tenho com o que reclamar. Ou eu faço, ou calo minha boca. Porque não é obrigado a fazer. Não é obrigado a fazer. Agora, vai colher tudo aquilo que se plantou. E tem mais. A doutrina espírita, ela me chamou a atenção que o próximo é qualquer pessoa que esteja mais perto de você. Então você tem que fazer bem ao próximo. Quem é o próximo? Gente, passou aqui agora. E esse próximo, ele tem tanto direito quanto qualquer um consanguíneo. Ou seja, a doutrina espírita, ela estende a nossa familiaridade a uma extensão muito maior do que a gente possa imaginar. Eu não quero dizer que seja errado você amparar o teu irmão, o teu esposo, a tua filha. Não estou dizendo isso. Eu só estou querendo abrir esse leque para que a gente não se feche dentro de uma casa espírita, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Não pode ser mais assim. Não pode. Porque essa postura é uma postura exclusivista. Essa postura é uma postura exclusivista. E a doutrina espírita tem nos ensinado que a coisa é dessa forma. Porque quando você começa a olhar esse próximo, o primeiro que passou aqui, você começa a derrubar preconceitos. Gente, o mundo hoje, por incrível que pareça, ele tem muito mais preconceitos que vocês possam imaginar. É preconceito de cor, de religião, de time de futebol, de sexualidade, de status social, é tudo. E a gente esquecendo de que somos espíritos imortais, criados por Deus para evoluir. Por isso que passamos por experiências físicas. A gente não pode esquecer isso para tentar derrubar o preconceito.
Por que que aquele indivíduo que tem um gênero sexual diferente do meu está errado? É a opção dele. Está lembrado que eu falei ainda há pouco do livre-arbítrio? É assim que a coisa funciona. A gente não pode mais criar barreiras em cima dessas diferenças, seja elas quais forem. Porque, para Deus, somos todos nós espíritos imortais. Branco, preto, amarelo, hétero, homossexual, rico, pobre, todos nós somos espíritos imortais que estamos passando por experiências físicas. Experiências físicas essas que podem mudar a toda existência. A toda existência pode mudar. E aí, a gente ainda fica preso a determinados preconceitos. A doutrina espírita me mostra a extensão do que se chama caridade. A gente imagina que caridade é só dar dinheiro, esmola, comida. Não, gente. Tem tantas outras coisas que se chama caridade. Tolerar. Já pensou que o tamanho dessa caridade? Vocês não imaginam o bem que estão fazendo, a caridade que vocês estão fazendo em me ouvir. Verdade. Porque o que eu estaria fazendo numa hora dessa se eu não estivesse aqui? Não queira saber não que eu não vou dizer. Mas eu sei o que eu estaria fazendo. Não, vocês estão aí ouvindo. Gente, a gente precisa aprender a estender o tamanho dessa caridade. Você calar a boca na hora que tem que calar, eu acho que é a maior caridade do mundo, gente. Porque dá uma vontade de xingar enorme. Não, você não pode fazer isso. Você não pode, você não deve fazer isso. É em casa, é na rua, é no trabalho, aonde for. Você é chamado a toda hora a ou calar a boca ou falar a coisa certa no momento certo. Mas a gente faz tudo o contrário. Não cala a boca quando devia calar. E fala em momento errado o que não devia falar. Aí fica complicado, gente. Por quê? Porque a gente não entende a extensão do que se chama caridade. De você perceber que o indivíduo está certo, mas ser capaz de entender que você contrariar ele naquele momento vai prejudicá-lo. E você cala a boca. Fácil, né? Facílimo de fazer. Então vamos tentar. Porque se a gente não tentar, a gente vai ficar naquela caridade que é mais fácil. É o dar. Você vem andando pela rua com a pressa danada, né? Aí você tem um companheiro lá na frente com a mão estendida. Você já está tão prático, você pega a mão no bolso, passa e... Você só ouve um barulhinho cair na latinha dele. Você já fez a caridade. Não é só isso. A gente precisa dar de nós. A doutrina espírita mostra isso pra gente, que a coisa não pode estar presa ao mundo físico. É muito mais interior. É aquilo que você faz naquele momento interiormente. Às vezes, você dá muito mais no que você transmitiu a alguém do que aquele prato de comida. Por incrível que pareça. Porque senão, companheiros não chegavam lá na casa, em nossa casa, e manifestavam, manifestou-se, e dizendo, quando você for dar quentinho, não deixe de dar um aperto de mão. Olha, gente. Ele pediu para que a gente, quando desse a quentinha, desse um aperto de mão. Porque
para muitos, aquele aperto de mão, interiormente, é menor do que aquele aperto de mão que ele ganhou. E a doutrina espírita vem mostrar isso para a gente, que é necessário dar alguma coisa de nós. Até porque, a bem da verdade, aquele dinheiro que a gente dá não é nosso. A quantia que você deu também é seu. Mas o sentimento que você emitiu, isso é seu. Então a gente precisa aprender e distender isso para que a gente entenda que ser cristão é muito além de pertencer a um culto. Ser cristão é olhar o Cristo como aquele representante de Deus entre nós para nos ensinar a amar. E nós espíritos achamos, não, Cristo é realmente, como falou o livro do Espírito, é o espírito mais evoluído que tem no mundo e vem nos ajudar bastante. Então, é pouco, gente. Ele tem que ser um exemplo vivo em cada um de nós. Eu preciso, para ser cristão, eu preciso mudar o meu posicionamento e me aproximar do Cristo. Porque enquanto eu estiver aqui falando para vocês sobre o Cristo e não estiver emitindo alguma coisa maior, lamentavelmente, eu sou um aprendiz de cristão, mas não sou cristão ainda. Porque o Cristo é estar com o outro. Cristo é olhar o outro como se fosse ele próprio. Então, se nós estamos querendo ser, na realidade, cristãos, nós precisamos aumentar esse sentimento pelo Cristo. E fazer com que ele, tal como Paulo dizia, né? Já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ah, mas isso é muito difícil. Eu sei, não estou dizendo que é fácil. Mas eu estou dizendo que Deus nos criou para isso. Eu estou dizendo que essa é a nossa proposta. Eu estou dizendo que nós não sairemos daqui enquanto não cumprirmos essa determinação. Ou melhor, errei. A gente pode sair antes se não acompanhar o caminho da Terra. Ainda tem esse detalhe que eu esqueci. Ou a gente faz, ou fica. Porque não tem muito tempo, não tem mais muito tempo não, gente. O nosso tempo já está se esgotando. A hora da mudança é agora. Eu preciso pegar tudo isso que a doutrina espírita me mostra de uma maneira mais clara, porque ela não vem trazer nada de novo. Tudo que nós falamos, alguém já falou. Mas de fazer com tudo isso que ela nos mostra, um uso melhor. E nós ainda estamos em deficiência em relação a esse uso, porque esse uso é a mudança de conduta. É a mudança de conduta no trabalho, é a mudança de conduta em qualquer lugar que nós possamos estar. E tudo isso é que fez com que eu me tornasse espírita. E foi exatamente por isso que o título é Porque Estou Espírita. Porque eu nunca fui espírita. Talvez na minha geração, pouquíssimas pessoas tenham nascido em berço espírita. Na minha geração, acho que pouquíssimas pessoas. Só as gerações seguintes é que já começaram a aparecer. E mais, a doutrina espírita, ela tem pouco tempo. Então, eu nunca fui. Eu estou. Eu estou e que daqui para frente a minha proposta tem que ser de estar cada vez mais envolvido com ela. Para que eu aproveite melhor as experiências físicas que a doutrina espírita também conseguiu abrir
o leque para nos mostrar como é que funciona essas vidas sucessivas. Que elas não são elementos estanques umas das outras. Que cada um de nós vive o hoje ligado ao ontem. E vai viver o amanhã ligado ao hoje. Não há solução de continuidade. E aí é que está o entendimento que a doutrina espírita chegou a abrir em mim, de que nós somos responsáveis ontem e hoje por tudo que nos acontece. Fazendo com que eu possa, então, perceber o mundo com todas essas diferenças, a coisa mais perfeita que a gente possa imaginar. Ah, esse cara tá doido. Dizer que o mundo, do jeito que está, complicado, cheio de confusão, dizer que a coisa mais perfeita que é. Porque cada um de nós estamos colhendo exatamente aquilo que plantamos. Era o que nós conversávamos lá fora. Sim. Ah, não, mas eu não posso ir ao centro à noite, que é muito arriscado. O mundo está arriscado por quê? Por acaso? Não, está arriscado por acaso. Deus errou e botou essa época agora, de 2000 e pouco, não sei o quê, o mundo complicado. Não, gente, porque essa complicação faz parte do apanhado das nossas de ontem que vem para cá. Eu não estou dizendo para que a gente saia por aí abusando da sorte. Vamos ter os devidos cuidados? Sim, lógico que devemos ter. Agora, me perdoe se vocês não conseguem, se vocês não concordam, mas eu sou pago para falar, né? E muito bem pago. Não justifica a gente não ir para a casa espírita porque está de noite. Não justifica. Não, mas o mundo está perigoso. Gente, o perigo sou eu. O perigo somos nós. Ah, mas se vier uma... Gente, se vier acontecer alguma coisa, eu garanto a você, não aconteceu nada comigo por acaso. Ou então, eu ainda não consegui entender como é que funciona esse mundo maravilhoso que nós chamamos de Terra. O problema todo é que a gente ainda não conseguiu colocar duas coisas em nossas cabeças. Deus e somos imortais. Isso tem que estar na minha cabeça por 25 horas por dia. Deus, porque eu estou sob o jugo dele. E imortalidade. Aconteça o que quiser, eu não morro. Ó, que bom. Eu não morro. Se a gente conseguir pensar assim e colocar mais alguma coisa no sentido de tentar nos acalmar, não pode dar errado. E para essa alguma coisa que possa nos acalmar, eu tenho um quadrinho no meu celular que eu acho sensacional, que eu queria terminar com ele. É do Pai João de Aruanda. Ele diz o seguinte: sua ansiedade não solucionará problema algum. Sua ansiedade não solucionará problema algum. Conheça um pouco mais de você mesmo e aprenda a não exigir de si e dos outros aquilo que nem Deus ainda está te cobrando. Percebe como a grandeza divina nos dá a possibilidade de caminhar com a tranquilidade que cada um de nós possamos criar para nós. Faça tudo que for possível. Agora, não seja ansioso.
Não cobre de você aquilo que ainda Deus não está cobrando. Agora, para que a gente possa agir assim, tem que existir uma honestidade muito grande em nós e não esquecer daquilo que nós falamos inicialmente, da necessidade de nos conhecer. Não, isso eu posso fazer. Não, isso eu sou capaz de fazer. Quando eu não for capaz, não se cobre. Porque Deus, no seu infinito amor, vai nos esperar. Muita paz. Obrigada, meu irmão. Encerramos aqui o nosso estudo, desejando àqueles que estão nos assistindo toda a paz que Jesus possa levar até você.